Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 20 de outubro de 2019. Moro autoriza Força Nacional em 5 cidades como a parte de programa anticrimes violentos. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, publicou no Diário Oficial desta quinta-feira 22/08 autorização de envio da Força Nacional de Segurança para 5 cidades: Ananindeua, Pacariacica, Ex-Goiânia, Goiânia, Paulista, P. São José dos Pinhais, PR. A medida faz parte de um programa piloto do governo federal, chamado Em Frente, Brasil, criado para combater crimes violentos, principalmente homicídios. As 5 cidades foram escolhidas por apresentarem altos índices de violência. O envio da Força Nacional será uma ação inicial do programa. Neste primeiro momento, as tropas vão atuar no policiamento ostensivo para garantir a ordem pública e segurança da população. Também farão parcerias e ações de inteligência com as polícias militar, civil e rodoviária. Em Frente, Brasil. Nos próximos dias, o presidente Jair Bolsonaro vai assinar com governadores e prefeitos das cidades escolhidas os chamados contratos locais de segurança. Com isso, o Em Frente, Brasil vai começar nessas localidades. A ideia do governo é adotar uma série de ações transversais e multidisciplinares para atacar as causas da violência, de acordo com as características de cada região. Serão tomadas medidas, por exemplo, nas áreas de educação, esporte, lazer, cidadania, cultura e empreendedorismo. A expectativa do governo é, depois, estender o programa para outras cidades do país. Além do Ministério da Justiça, fazem parte da ação dos direitos humanos, da economia, educação, cidadania, saúde e a Casa Civil. O Espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, já previa essa escalada da violência em 1974 no livro Após a Tempestade, afirmando que o homem condicionado à técnica da matança desenfreada e selvagem, atormentado pelo medo contínuo, submetido às demoradas contingências da insegurança, incerteza e angústia disso resultantes, adestrado para matar antes e examinar depois, a fim de a si mesmo poupar-se, obrigando-se a cruciais situações, ingerindo drogas para sustentar-se, assolar sensações, aniquilar sentimentos, só, muito dificilmente, poderá reencontrar-se, mesmo que transladado dos campos de combate para as comunidades pacíficas e ordeiras. A simples injunção de uma paz assinada longe do caos dos conflitos onde perecem vidas, ideais e dignidade, jamais conseguirá transformar de improviso um veterano num pacato cidadão. Além desse fator odioso, com suas intercorrências, referem-se os estudiosos aos da injustiça social vigente entre as diversas classes humanas, de que padecem os proletários e os menos favorecidos, sempre arrojados às posições subalternas ou menores, mal remunerados, ou sem salário algum, subnutridos, abandonados, atirados aos redutos sórdidos das favelas, guetos e malocas, vivendo de expedientes, dependentes uns dos outros, em aventuras, urdem na mais penosa miséria econômica, da qual se derivam as condições mesológicas deploráveis, causas de enfermidades orgânicas e psíquicas de diagnose difícil quão ignorada, geradoras de ódios, brutalidades e sevícias, nos quais se desarticulam os padrões do sentimento, substituídos por frieza emocional resultante de esquizofrenia paranoide, os discursos contra a sociedade indiferente que os relega a estágio primitivo, subhumano. Às vezes sobrevivem alguns descendentes, mais inermes do meio ambiente, cujos hábitos e costumes arraigados os jungem a viciações de erradicação difícil, quando não perturbante, de que não se conseguem libertar, estilando-se, mais tarde, todavia, devemos considerar, à margem das respeitáveis opiniões
dos técnicos especialistas no complexo problema, as condições morais das famílias abastadas, tendo-se em conta que a delinquência flui, também, abundante e referta, assustadora erude, em tais meios assinalados pela linhagem social e pela tradição, cujos exemplos, nem sempre salutares, substituem o cumprimento dos retos deveres pelo suborno ou os transferem para realização a servos e pedagogos remunerados. Enquanto os pais se permitem desconsiderações recíprocas, desprezo a leis e costumes, impondo seus caprichos e desaires como normas aceitas, convenientes, sobre as quais estatuem as diretrizes do comportamento, agindo de maneira desprezível, apesar da aparência respeitável, a leviandade de mestres e educadores imaturos, não habilitados moralmente para os relevantes mistérios de preparação das mentes e caracteres em formação. Contribui, igualmente, corre larga quota de responsabilidade no capítulo da delinquência juvenil, da agressividade e da violência vigentes, ameaçadoras, câncer perigoso a dizimar com crueldade o organismo social do planeta. Experiências em laboratório com ratos han demonstrado que a superdensidade de espécimes em área reduzida torna-os violentos, após atravessarem períodos de voracidade alimentar, de abuso sexual até a exaustão, fazendo-os, depois, perigosos e agressivos, indiferentes às outras faculdades e interesses. Creem os especialistas em demografia, que o problema é semelhante no homem que vive estrangulado nos congestionados centros urbanos, onde as cifras da delinquência se fazem superlativas, cada dia ultrapassando as anteriores. Destaquemos, aqui, a falência das implicações morais e da ética religiosa do passado, que depois da constrição proibitiva todos os processos evolutivos viam-se ultrapassadas, sentindo necessidade de atualização para a sobrevivência, saltando do estágio primário da proibição pura e simples para o acompliciamento e acomodação a pseudo-valores novos, não comprovados pela qualidade de conteúdo. A permissividade total concedida por alguns receosos pastores, em caráter experimental, contribuiu para a morte do decoro e a vigência da licenciosidade que passou a vulgarizar a temática evangélica em indesculpável servilismo das paixões dominantes. O delinquente, no entanto, padece, não raro, de distúrbios endógenos ou exógenos que o impelem ou predispõem à violência, que se desborda ante os demais contributos sociais, econômicos, mesológicos, sem qualquer dúvida, a desarmonia endócrina, resultante da exigência hereditária, as distonias psíquicas se fazem vigorosos impositivos para a alienação e a delinquência. Muitos traumas psicológicos e recalques que procedem do próprio espírito aturdido e infeliz espocam como complexos destrutivos da personalidade, expulsando-os para os porões do desajuste da emoção e para a rebeldia sistemática a que se agarram, buscando sobreviver, não raro enlouquecendo pelas falta de renovação e pela intoxicação dos fluidos e miasmas psíquicos que cultivam. Além disso, os distúrbios orgânicos, as sequelas de enfermidades várias, os traumatismos ocasionados por golpes e quedas são outra fonte de desarranjos do discernimento, ensejando a fácil eclosão da violência e da agressividade. Pulula, ainda, nos complexos mecanismos da reencarnação em massa destes dias, o mergulho no corpo somático de espíritos primários nos quadros da evolução, necessitados de progresso e ajuda para a própria ascensão que, não encontrando os estímulos superiores para o enobrecimento, são, antes, conduzidos à vivência das sensações grosseiras em que transitam, desbordando os impulsos agressivos e os instintos violentos com que esperam impor-se e usufruir mais fogosas cargas de gozos em que se exaurem e sucumbem. Aderem à filosofia chã de viver intensamente um dia, a lutarem e viverem todos os dias. A simples preocupação dos interessados e a questão nos diz respeito a todos nós, não resolve, se medidas urgentes e práticas, mediante uma política educativa generalizada, não se fizerem impor antes da irrupção de males maiores e das suas consequências em progressão geométrica, apavorantes.
teríamos, então, as cidades transformadas em imensos palcos para o espetáculo cada vez mais rude da delinquência e dos seus famigerados comparsas. Tem-se procurado reprimir a delinquência sem se combaterem as causas fecundas da sua multiplicação. Muito fácil, parece, a tarefa repressiva, inútil, porém, quando não se transforma em um fator a mais para a própria violência. O Espiritismo é um dos grandes antídotos para a violência, na medida em que quem o conhece jamais se poderá eximir das suas responsabilidades sociais, sabendo que o seu futuro será uma decorrência do presente. Aquele que conhece o Espiritismo sabe que terá de se modificar interiormente, se quiser ser mais feliz. O Espiritismo, na sua componente ético-moral, nada vem acrescentar aos ensinamentos de Jesus, mas vem aclarar o raciocínio em volta deles, explicando-os com mais lógica e racionalidade dentro dos horizontes da reencarnação e da lei de retorno que dá a cada um segundo suas obras. Esta foi a crônica do amanhecer de 20 de outubro de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.